Irmãos, abram a Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 13. Leremos 7 versos, a começar do verso de número 10. O tema dessa mensagem é sobre a cura de uma mulher que estava com uma enfermidade. A Bíblia diz que ela andava encurvada. Interessante que Jesus, diz o texto, o ambiente em que ele passa essa cena é numa sinagoga, era numa igreja. Jesus está numa sinagoga e o que nos chama a atenção é que é exatamente quando ele começa a pregar, aparece uma mulher encurvada. Fato esse acontece justamente num dia de sábado. Parece-me que Jesus gosta de arrumar uns probleminhas para a gente. Uma mulher doente aparece no culto, justo no dia sagrado para os judeus, que era o dia do sábado. Uma mulher toda torta, o texto diz que ela estava sendo atormentada por um espírito de enfermidade. E Lucas também registra que o que estava por trás desta enfermidade, quem estava subjugando esta mulher, era o próprio Satanás. Satanás estava por trás dessa tortura. Era Satanás que estava dando a essa mulher de andar encurvado, privando ela de fazer algumas atividades que qualquer um de nós aqui podemos fazer. E fato é que me chama a atenção que Jesus, ele observa essa mulher e ele a chama. E não somente chama, mas como também ele impõe as mãos sobre essa mulher, fato que é registrado na Bíblia, que ela imediatamente ficou curada. E como resultado passou a dar glória a Deus. Olha, esse milagre, ele é tremendo, pelo fato dessa mulher estar lidando com essa enfermidade por 18 anos. Agora, esse milagre produziu no coração dessa mulher muita gratidão a Deus. E produziu também no coração dos religiosos uma indignação. Os religiosos que acompanharam que presenciaram esse milagre, eles se encheram de ira contra Jesus, pelo fato de Jesus estar realizando essa maravilha num dia de sábado. Então Jesus, ele vai confrontar os líderes locais e vai aproveitar para trabalhar a questão do sábado. Então vamos considerar aqui 5 verdades acerca deste texto. Então, em primeiro lugar, verso de número 10. Esse milagre, ele é um milagre majestoso. Por quê? Porque são 18 anos. Imagine você, né, se estivesse sofrendo com uma doença por quase 2 décadas. Entrasse para a igreja e fosse curada instantaneamente, né? Todos na tua casa que te conhecem, que sabem que você tem esse problema, o médico que acompanha você por anos,
fazendo o tratamento com você, de repente o quadro muda completamente. O diagnóstico é que você foi curada. Agora, essa mulher, o que me chama a atenção aqui no texto, é que, a despeito da sua enfermidade, ela não deixou de frequentar a sinagoga. O que me chama a atenção é que essa mulher nunca usou de desculpa o fato dela estar enferma para não poder permanecer na igreja. A enfermidade dessa mulher não serviu de desculpas para impedi-la de ir ao culto dentro da sinagoga. Então, apesar do seu sofrimento, apesar da sua enfermidade, esta mulher se dirige aonde a palavra de Deus está sendo honrada, dentro da sinagoga, aonde o povo estava reunido para o seu culto semanal. O culto semanal dos judeus se dava no dia do sábado. Então o texto diz: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Quantas pessoas que gozam, que se encontram em plena saúde física e negligenciam a igreja e o culto, arrumam desculpas para não poder congregar com os irmãos. Essa mulher vai na contramão, está encurvada, né? Tem dificuldade de erguer as mãos para adorar a Deus, não dá para uma pessoa que está com problema corcunda, mas ainda assim ela honra o culto, ela está presente, ela se faz presente na igreja. Então, aqui nós estamos diante de um milagre majestoso. E olha, a segunda verdade que me chama a atenção nesse texto é que quem toma a iniciativa desse milagre é Jesus. Essa mulher entra para o culto, mas ela não pede nada para Jesus. Ela não vai ao culto em busca de uma campanha. Ela não vai à sinagoga para pagar algum voto. Essa mulher simplesmente entra e Jesus, o texto diz que Jesus olha, enxerga, vê essa mulher e ele a chama. E ele não somente chama, como ele impõe as mãos sobre ela. E diz a palavra que ela queria ouvir há mais de 18 anos. Mulher, você está livre da tua enfermidade. Quem é que toma a iniciativa da cura? É Jesus. Isso me faz acreditar que Jesus, ele vê cada um de vocês que entra por aquela porta. Quando você entra e quando você senta, ainda que você não fale uma palavra, mas ele te vê. Ele sabe diagnosticar a sua necessidade. A necessidade dessa mulher era ser livre desse espírito de enfermidade. Talvez a sua enfermidade, talvez a sua necessidade seja outra. Mas que Jesus te vê e sabe e conhece as suas necessidades, não tem nenhuma dúvida.
E então, Jesus se dirige a ela usando dois sentidos, a fala e o tato. Ele toca na mulher. Ele impõe as mãos sobre a mulher. Ele não toca nos líderes da sinagoga. Ele não ora pelos escribas e fariseus, que era a cúpula da sinagoga. Mas ele vai de encontro a essa mulher marginalizada, que estava enfrentando essa doença. Essa mulher que não tem nem nome na Bíblia, que ninguém dava nada para ela, mas que para Jesus ela é importante. Então essa mulher, diz o texto, que ela recebe a cura imediata. Imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. A prisão de Satanás foi destruída. Ela saiu dessa masmorra de doença que torturava ela por 18 anos. Irmãos, essa mulher ficou livre tanto da aflição física, como também psicológica. Porque emocionalmente essa mulher deve ter sofrido muita gozação, né? As pessoas que têm deficiências físicas sofrem muito bullying, né? Por terem alguma deformidade no seu corpo, as pessoas ficam olhando, querem perguntar: o que foi isso? O que foi isso na sua perna, né? O que foi isso? Então, é muito constrangedor. Então, Jesus toma a iniciativa, rompe com essas cadeias satânicas e dar a essa mulher, de novo, o prazer de viver endireitada. Não precisa andar mais se rastejando, toda encurvada, olhando para baixo. Então, esse é um fato importante para os irmãos assimilar. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida que você só aconteceu porque Jesus tomou a iniciativa. Porque Jesus foi à frente. Você nem pediu. Talvez você tinha um desejo. Falou: puxa, né, eu gostaria tanto. Talvez você falou assim na sua mente. Mas Jesus, Ele está na nossa mente. Porque Ele é onisciente. Então Ele ouve os nossos pensamentos. Então, há muitas coisas que vão acontecer na nossa vida por iniciativa de Jesus. Por isso que eu sou apaixonado por esse homem, irmãos. Porque não é meritocracia. É graça de Deus. Há coisas que acontecem na sua vida pela livre graça de Deus. Não é que você merece. É porque Deus é gracioso. Então, essa mulher, ela entra na sinagoga, quieta, não levanta a mão para pedir oração, não faz nada. Mas Deus faz tudo. Deus olha, Deus vê, Deus faz uma leitura, um diagnóstico dela. Ele enxerga que por trás dessa enfermidade há um espírito maligno que estava torturando essa mulher. Então ele chama, ele toca, ele impõe as mãos e o milagre acontece. Terceiro lugar, verso de número 14. Em meio a esse ambiente divino, majestoso, de glória, porque imagina, né, uma pessoa curada assim, num culto, num ambiente visivelmente, fogo desceu ali, né? Imagina que a congregação ficasse
todo mundo feliz da vida, né? Mas não foi isso que aconteceu. Surge os religiosos que, ao invés de se alegrarem com o fato dessa mulher ter alcançado um milagre, eles fazem exatamente o contrário. Eles vão emendar uma crítica a Jesus. E a crítica deles, longe deles se alegrarem com a libertação desta mulher. O texto diz o seguinte, que o chefe da sinagoga, olha a palavra, ficou indignado. Indignado. E por que ele ficou indignado? Porque Jesus curava no sábado. Se a cura tivesse acontecido na segunda, ou na quinta, ou na quarta, não teria problema nenhum. Mas a cura foi no sábado. Os religiosos, eles detinham a agenda de Deus na mão. Então, eles que determinavam o dia que Deus podia curar. Senhor, no sábado aqui o Senhor não cura. Aqui não. Porque sábado para nós é um dia sagrado. Mas Jesus nunca se submeteu à agenda humana. Ele está acima da agenda humana. Jesus, ele cura quem ele quer, na hora que ele quer e no lugar que ele quiser. Então, os religiosos, o chefe da sinagoga, como diz aí, estava mais interessado nos rituais da religião judaica, nos preceitos, nas liturgias, naquela coisa, do que na libertação de uma filha de Abraão que estava cativa. Veja vocês que os religiosos amavam mais o sistema do que as pessoas que iam lá para buscar a presença de Deus. Nós temos que tomar todo cuidado para não fazer com que rituais, sistemas, torne o nosso culto burocrático. Há cristãos que estão desenvolvendo uma jornada muito burocrática. Então, se aproxima de Deus de forma burocrática. Você veja a simplicidade de Jesus nesse processo. Ele só viu, enxergou, diagnosticou e deu a receita. E trouxe a cura. Mas para o líder da sinagoga, olha a crítica que ele faz. Olha, existem 6 dias que se deve trabalhar. Então, mulher, Jesus, pede para ela vir em qualquer desses dias, para ela ser curada. Mas no sábado, o Senhor é muito atrevido de curar essa mulher no sábado. Sabendo que para nós religiosos, o sábado é a 4ª pessoa da Trindade. Então, Jesus é obrigado a conviver com a crítica desses impiedosos líderes por ter feito bem a alguém no dia do sábado. Na verdade, esse chefe da sinagoga também vivia num cativeiro pior do que o da mulher. Porque a mulher sofria doenças físicas. E os escribas e fariseus, a doença deles era na mente e no coração. Eles estavam muito mais aprisionados por Satanás do que essa mulher. 4ª lição
que eu tiro desse texto? E aqui eu me deparo com uma resposta corajosa de Jesus a esses religiosos que estão criticando ele. E Jesus é especialista nisso, né? Como ele responde bem a quem é hipócrita, né? Então Jesus diz assim: hipócritas, vocês estão indignados por eu ter curado uma mulher no sábado? Pois bem, por que que vocês não ficam indignados quando no mesmo dia do sábado vocês soltam os bois, os jumentos, para levarem para beber água? Já que o dia do sábado é um dia tão sagrado para vocês, por que que com os animais vocês estão tendo esse trabalho de cuidar deles no sábado, e esta filha de Abraão, que vale muito mais do que um boi, eu não posso trabalhar no sábado para curar essa mulher? Então Jesus, ele vai dizer para eles que eles são hipócritas, hipócritas. Cada um de vocês, olha lá, solta da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, né? Suas cabras, seus carneiros. Agora, por que motivo eu, no dia do sábado, não posso libertar esta filha de Abraão, que há 18 anos estava presa nas mãos de Satanás, né? Então você vê o que a religião fez com os escribas e com os fariseus. Fez deles uma classe insensível, indiferente. Eles não estavam nem aí para o povo. O que eles queriam mesmo eram os dízimos que eles levavam para a sinagoga, o prestígio que eles gozavam em Jerusalém, porque os líderes religiosos tinham um prestígio enorme. Mas em relação à obra de Deus, eles se tornaram pessoas totalmente assim, irônicas. Porque é uma mulher simples, porque é uma mulher que não tem nome. Quer dizer, tem nome, mas não está na Bíblia. E se fosse a mulher de Herodes Antipas entrando no culto para ser curado, será que os religiosos iam falar alguma coisa? Será que eles teriam coragem de dizer, por exemplo, se fosse a esposa de César ou de Pôncio Pilatos, indo até Jesus numa sinagoga para receber uma cura, será que eles teriam coragem de dizer para a esposa de Pôncio Pilatos: olha, mulher, você vai cuidar lá dos assuntos do rei de segunda a sexta, de sábado aqui não tem cura para você não? Com certeza eles não iam ter a mesma dinâmica, porque eles são hipócritas. O sistema os engoliu. O sistema está engolindo muitos cristãos. Pessoas que vão à igreja, a um culto, em busca de algo que muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com si mesmo. O culto, eu aprendi que não é para nós, o culto que nós prestamos é para Deus. Você não vem no culto para você se encher, você vem no culto para você agradecer a Deus por ser uma pessoa cheia do Espírito. Então, esse culto antropocêntrico, onde o homem é o centro, parece-me que não é a tônica de Jesus. A tônica de Jesus é o culto onde Deus é o centro. Então Jesus ele dá essa resposta, e após ele dar essa resposta aos que o criticavam, Jesus, no verso de número 17, o argumento dele foi tão irresistível,
que a repreensão dele produziu dois efeitos na vida, um na vida do chefe da sinagoga e do povo que estava na sinagoga. Vamos ver quais foram os dois resultados produzidos? No verso 17, o primeiro resultado, diz o texto, que foi na vida dos seus adversários. O primeiro resultado foi na vida dos seus adversários. Qual foi o resultado desta repreensão na vida dos adversários de Jesus? O texto diz que eles ficaram cobertos de vergonha. Calaram-se. Ficaram envergonhados. Por quê? Porque eles foram para cima de Jesus usando a lei. Ó, Senhor, no sábado não se pode fazer nada. Só que Jesus devolveu a mesma lei para eles. Ué, mas se eu não posso trabalhar e curar no sábado, por que no sábado vocês trabalham levando o boi, o jumento, a cabra, as ovelhas de vocês para beber água? A lei só serve para mim, não serve para vocês? Então, diante disso, eles ficaram envergonhados, não sabiam onde colocar a cara. E olha que Jesus é maior do que a lei. O segundo resultado, diz o texto, foi no povo da sinagoga. Porque eles, o texto diz que eles ficaram gloriosos, né? E não foi só por causa do assombroso milagre, mas também pelas obras que o Senhor estava realizando. Né? O texto diz que eles ficaram com gloriosos feitos no que Jesus realizava. Então, a bem da verdade é o seguinte, o povo estava com Jesus. Os líderes não. Porque os líderes nutriam inveja de Jesus. Eram ciumentos, porque o povo amava Jesus e o povo odiava eles. O povo engolia os líderes, porque eles eram líderes, eles eram eleitos pelo colégio eleitoral, né, pelos membros do Sinédrio, então o povo engolia. Mas Jesus, o povo amava. O povo fazia qualquer coisa por Jesus. Pedro largou sua empresa de pesca, sua rede, para seguir esse homem. Mateus largou seu emprego que tinha estabilidade pública, ele era um funcionário do governo, funcionário público, com regalias, com aposentadoria boa, largou tudo para seguir Jesus. O povo amava Jesus. Mas os escribas, os fariseus, que eram os chefes da sinagoga, eles não eram admirados. É isso que faz Satanás possuir raiva e ódio de nós, porque Satanás, ele gostaria de receber a nossa adoração, e ele não consegue, e ele vê que a nossa adoração vai para o adversário dele, que é Jesus. Todo o nosso louvor, toda a nossa fé, toda a nossa devoção, toda a nossa oração, é encaminhada para o Cordeiro de Deus. E Satanás nutre um ódio profundo da igreja, porque ele gostaria de estar recebendo essa adoração. Só que para ele, irmãos, não tem nada. Para Deus tudo, para Satanás nada. Então é por isso que ele se levanta contra você. É por isso, como diz o texto, ele lançou uma enfermidade sobre essa mulher. Não que toda enfermidade seja de origem maligna, não estou querendo dizer isso, amém, irmãos? Mas nesse caso específico, Jesus diz que essa enfermidade era de um viés maligno. Então Satanás lança enfermidade sobre você, dardos inflamados sobre você, tenta destruir seu casamento, tenta destruir os seus filhos, seus relacionamentos, tenta te desestabilizar emocionalmente, tenta jogar você na masmorra da depressão, faz com que você tenha síndrome do pânico, faz com que você fique, olha, são
tantas as enfermidades que Satanás procura nos atingir, né? Nós somos uma sociedade enferma, sofremos com ansiedade, sofremos com obesidade, sofremos com a diabetes, sofremos com tantas enfermidades, fora as que Satanás ainda manda entregar em delivery, né? Mas nós temos um Deus, acima de tudo, que nos vê. Essa mulher foi vista, foi enxergada. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, como é que nós devemos fazer para orar? Porque os escribas e fariseus, eles oram em voz alta, nas praças, com um viés de exibicionismo, né? Oram, faz aquelas orações lindas, cheias de performance, cheio de desempenho. E aí eles esperavam que Jesus fosse dar um joinha, um like para essas orações. Aí Jesus fala assim: olha, vocês quando for orar, não faça como eles. Eles são hipócritas. Eles fazem isso para se aparecer. Vocês entram no seu quarto e o Pai que te vê em secreto, não é o Pai que te ouve. Mais importante do que ouvir é ver. Aquele que vê você, o seu estado, a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, a sua prova, aquele que vê a sua angústia, as suas necessidades, esse te responderá. Então, essa mulher caiu na graça de Jesus. Assim como nós caímos na graça, nós fomos salvos pela graça, não fomos salvos porque somos melhores do que os outros, somos salvos por graça de Deus. Alguns aqui tiveram a graça de nascer num berço evangélico, foram criados e educados pelos pais, que deram bons testemunhos, bons exemplos. Há outros aqui que se converteram na adolescência, vieram para a igreja já na juventude, outros vieram já em idade um pouco avançada, outros chegaram já já no segundo tempo, vamos dizer, mas tudo é graça de Deus. Eu estou pregando o evangelho por graça, né? Você está aqui louvando a Deus por graça, tudo é graça. E esse texto mostra para mim, irmãos, que o que manda mesmo é a graça de Deus, é a iniciativa que Deus toma em nosso favor, né? Há pessoas que ficam aí pedindo culto disso, culto daquilo. Não, quero um culto de cura, eu quero mas tem que ser aquele culto de cura, pastor, que o senhor desça assim como que é o nome daquele negócio lá, Luiz, que tem nas construções? Oh, meu Deus, aquele braço que carrega e põe assim. Hã? Guindaste, né? Então, pastor, você tem que descer num guindaste, assim, tem que ter anjos cuspindo fogo, tem que ser uma coisa assim. Tá, para quê? Para mim ser curado. Mas o culto não é para você, querido, é para Deus. Não tem nada a ver com nós. Como é que Deus assiste a esse culto? Deus sabia que tem X9 no céu, né, Luiz? Tem uns X9, né? Que são os anjos, né? A Bíblia não diz que os anjos vêm no meio dos louvores, vão se assentando, vão ouvindo coisas da gente e vão falando para Deus. Olha, hoje lá na Igreja Batista Pedra Viva foi dito que o Senhor é um Deus de graça, que o Senhor toma iniciativa para curar. Ah, o pastorzinho que está lá falou isso, falou, então ele está certo no que ele falou. Eu sou cheio de graça mesmo. E eu curo quem eu quiser. Agora o anjo sobe lá então, olha Deus, o pastor lá ele está com um problema, viu? Porque ele pediu para o povo campanha da cura, oferta para
dos corcunda. Ele inventou jogar sal grosso que as pessoas. Ele inventou um monte de coisa. Ele falou que o Senhor só cura mediante esses elementos. Aí sobra para nós, né? Porque a Bíblia diz que o juízo sobre os mestres serão muito mais rigorosos. Aqueles que ensinam a palavra vão prestar conta da palavra diante do Senhor. Então não queira estar na situação daqueles que usam da palavra de forma errada. Então o que eu vejo aqui é uma cura maravilhosa. O que eu vejo aqui é a graça de Deus, a indignação dos religiosos. Eles foram tripudiar em cima de Jesus pelo fato da cura ter sido no sábado, mas eu vejo também aqui a autoridade de Jesus, quando os confronta, chamando-os de hipócritas, colocando eles no devido lugar, e o povo se alegrando por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa manhã, querida irmã, querido irmão, precisando também de uma cura. Talvez você não falou com ninguém. Talvez você esteja precisando de uma cura. Eu gostaria de orar por você nessa manhã, já que o texto falou sobre cura. Eu não quero ser privado de orar por você que está enferma ou enfermo. Você vai ficar de pé, você não vai vir aqui na frente por uma questão de aglomeração, você vai ficar em pé onde você estiver, somente as pessoas que precisam de uma cura. E eu quero orar nesse momento, na autoridade que nós temos da palavra de Deus, e eu creio em cura divina, eu creio que há curas que o divino promove em nós. Então, se essa é a sua situação, você vai ficar de pé, por favor. A sua enfermidade, só os que vão receber oração, os demais, pode ficar sentado. De repente você a sua doença é uma doença emocional, você está com angústia, você está triste, você está abatido, entediado com esse negócio de pandemia, de usar máscara, de vacina que não chega, de economia que não vai, síndrome do pânico e tantas outras síndromes, seja o que você tiver, ou mesmo uma enfermidade física, né? Está com uma dor no quadril, uma dor nas costas, nas pernas, no pé. Feche os seus olhos. Você que está em casa também, nesse momento, ouvindo essa palavra e que também precisa de uma oração, eu quero que você fique de pé aí, na frente da televisão nesse momento, que você está assistindo. Eu também vou dirigir a minha oração a você. Eu creio que Deus está agindo e que Deus pode curar, amém? Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai do meu e do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos por ver a tua graça sendo manifestada na vida desta mulher. Nós te glorificamos, Senhor, por contemplar milhares de milagres que acontecem não somente nos dias desta mulher, como nos dias atuais. E nós podemos, em teu nome, clamar por cura. Nós podemos, em teu nome, repreender todo espírito de enfermidade. Nós podemos, em teu nome, profetizar a cura. E é exatamente isso que eu faço nessa manhã. Esses irmãos que estão em pé, o Senhor também os vê, o Senhor também os enxerga, o Senhor sabe qual é a enfermidade que está afligindo a alma deles, daqueles que estão também
na internet, e a minha oração é que o Senhor, com a tua graça e misericórdia, venha de encontro a essa criatura, a esse homem, essa mulher, a esse discípulo. Venha de encontro, opere um milagre maravilhoso, e que esse milagre produza glórias ao teu nome, Jesus. Repreenda toda seta, todo dardo inflamado do maligno. É a oração que nós fazemos nesta manhã. Eu quero profetizar em teu nome, Jesus, a cura dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.